E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai saber como funciona a natação para os iniciantes. Se você é iniciante, você não pode deixar de ver esse vídeo. Então, vem comigo! Antes de começar, pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa seu comentário. Quanto mais pessoas comentar, melhor, a gente vai responder mais dúvidas da galera. E meu Instagram vai estar passando aqui embaixo, no cantinho aqui. E vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram também, eu tô postando conteúdo novo todo dia, tô postando bastante stories, faço bastante post lá, você vai gostar também, tá bom? Mas vamos começar com o nosso assunto. Hoje a gente vai falar sobre a natação para o iniciante. Como funciona a natação para o iniciante? Então, geralmente, os iniciantes, quando eles vão para a academia, muitos deles nunca tiveram contato com o meio líquido, né? E alguns morrem muito de medo. Então a gente vai separar esses dois grupos. O pessoal que tem muito medo e o que não tem medo. Vamos lá, o iniciante que não tem medo, ele vai conseguir entrar na piscina tranquilo, ele vai conseguir fazer aquele exercício que a gente faça na primeira aula, que é o rosto na água, fazendo a espuma, soltando ar pelo nariz, pela boca. Depois ele vai conseguir deslizar, ele vai conseguir levantar sozinho. E aí vai começar uma saga de muita perna, muito giro de braço e por último vai vir a respiração lateral, tá bom? Para aquele iniciante que tem muito medo, tem que ser um trabalho mais próximo, mais junto ali com ele. Tem que ser algo mais específico. Tem que ter algumas... A gente acaba usando algumas táticas para poder enganar o iniciante. Eu digo enganar porque assim... por exemplo, às vezes o iniciante tem muito medo de colocar o rosto na água. Então ele fica lá com o rosto fora da água e aí você fala, coloca o rosto na água. Ele põe o rosto na água, mas já quer tirar. Colocar o rosto na água para eles acaba causando um pouco de fobia. Então o que a gente faz? A gente coloca alguns materiais. E o objetivo daquele adulto é pegar o material no fundo da piscina. Entendendo isso, o adulto gosta de ser desafiado. Então ele vai acabar deixando o medo um pouquinho mais de lado e vai acabar aceitando o desafio. E vai tentar afundar de toda maneira para pegar o material. Então é isso que eu digo de enganar a mente, enganar o adulto para fazer com que ele consiga fazer o exercício sem ele perceber que está fazendo, tá? Então isso é legal, é uma técnica legal para você passar para o seu aluno. Ele tem muita dificuldade de poder colocar o rosto na água ainda, então usa isso, coloca o brinquedo lá, fala, você consegue pegar? Pode segurar na borda, pode segurar na escada, segura alguma coisa aí na raia. E pede para ele pegar esse material lá embaixo no fundo da piscina. Você vai ver que ele vai ficar igual uma criança tentando pegar esse material, tá? E isso é legal porque ele vai acabar deixando o medo um pouquinho de lado. E a gente já vai começar a quebrar alguns paradigmas aí, algumas barreiras, tá bom? Quando a pessoa tem muito medo, ela tem muitas barreiras aí pela frente. Então a gente tem que ir passando de uma por uma, quebrando uma por uma, até o adulto iniciante ficar um pouco mais seguro para a gente conseguir ensinar ele a nadar. Não adianta a gente tentar ensinar uma pessoa a nadar sem ao menos que ela vá perdendo um pouquinho desse medo da água, desse contato, desse primeiro contato com a água, tá bom? Geralmente as pessoas têm muito... acabam ficando com medo por já sofrer algum tipo de pré-afogamento, então já passou por algum tipo de situação que a água faz ela lembrar aquilo, ou de visualizar uma pessoa. Então ela estava na praia com a família, às vezes viu alguém se afogando, então aquele receio, aquele medo, a gente acaba levando isso para onde a gente for. E ele fica lá, escondido. Mas quando a gente entra num ambiente que vai fazer com que a gente abra aquela gavetinha para lembrar daquela situação, a gente vai dar uma parada. Então vai ficar meio... Nossa, eu lembrei daquilo, passou pela minha cabeça de novo, e isso acaba atrapalhando muito no processo de ensino, tá bom? Então, o adulto iniciante que tem medo, a gente tem que trabalhar de algumas maneiras aí diferentes para poder tirar um pouquinho desse medo dele, para ver se a gente consegue começar o mais rápido possível um processo de iniciação dos nados, tá bom? O adulto que não tem medo, que já é mais tranquilo, referente a piscina, não tem medo, geralmente vai final de semana, não sabe nadar, mas também não tem medo, fica mais num cantinho ali, mais reservado, ele vai ser um pouco mais fácil, tá? Isso vai depender de pessoa para pessoa, não é uma receita, não é uma receita de bolo isso, mas
A grande maioria, se você pegar aí 10 alunos, pelo menos 7 aí vai ser um pouco mais fácil de ensinar a nadar, tá bom? Esses outros 3, desses 10 que eu acabei de falar, vão ser mais ou menos alunos que já praticavam um tipo de modalidade fora da natação. Então, quando eles chegarem para natação, o problema disso é que eles vão ter alguns vícios de acordo com as modalidades que eles já faziam. Então, por exemplo, se você já fez, já pedalou muito tempo de bike ou faz um tempo de corrida, você provavelmente vai ter um pouco de dificuldade de aprender a bater a perna certo. O problema não é nem a perna, mas o movimento do pé. Como nessa atividade você está fazendo força o tempo inteiro na parte de baixo do pé, então o pé acaba ficando um pouquinho mais duro. E na água, o pé é a nossa nadadeira. Por mais que a sua perna esteja batendo certa, se o seu pé não tiver certo, não tiver solto, você não vai conseguir deslizar, tá bom? E isso vai fazer com que acabe atrapalhando um pouquinho mais o processo de ensino. Porque quando você não sabe de uma coisa ainda, não tá legal, você não pode passar para a próxima fase. Porque é como se fosse um jogo, você não consegue pular a fase... pular para a fase 3 sem passar da 1 e da 2. Na natação é a mesma coisa. Então cada academia vai trabalhar com a sua metodologia e quando você atingir aquele nível que a academia pede, aí é hora de poder passar coisas novas, aprender coisas novas, tá? Isso vai diferenciar muito de local para local. Mas é basicamente isso. Vocês acabam soltando, ficando um pouquinho mais de tempo por ter esse problema com a ponta do pé, que é um pouco mais duro, um pouco mais densa. Mas depois que isso passar, você vai ver a perna vai ficar muito mais fácil. E aí, para dar continuidade no trabalho, vai ser muito mais um período de tempo curto. Às vezes você vai demorar um pouco mais tempo para poder fazer o crawl do que para aprender os outros 3 estilos, tá? Isso vai depender muito. Então, galera, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Como que funciona essa parte da iniciação do adulto, do iniciante e da pessoa que tem medo e da não que tem medo, tá bom? O processo um pouquinho mais na frente para os dois é o mesmo, tá? A diferença é que a gente vai tentar trabalhar algumas coisas específicas para a pessoa que tem medo. A ideia é primeiro tirar o medo dessa pessoa. Não adianta a gente ensinar ela a fazer tudo se ela não consegue nadar até o fundo. Ela vai ficar nadando até o meio da piscina e voltando. Então não adianta a gente fazer isso. Então a gente tem que começar a pensar por aí. Será que o meu aluno realmente deve aprender a nadar agora, já que ele ainda tem muito medo? Será que eu ensinando o meu aluno a nadar agora, será que ele realmente vai conseguir ir para o fundo? Depende de casos e casos. As minhas experiências aí com esses alunos dizem que a gente tem que fazer um pouquinho de cada, então tem que dosar, tá bom? Então tem que levar o aluno pro fundo, se a piscina for funda, leva ele, vai junto com ele lá fora da piscina mesmo, passa alguns exercícios, tenta sair de lá com material. Geralmente ele vai ter muito medo de ir para lá sozinho, nem deve ir para lá sozinho, é muito perigoso para esse aluno, então a gente vai ter que acompanhar ele, vai ter que tá sempre do lado ali, para ele se sentir confiante, para ele entender que ele consegue fazer os movimentos. É porque por conta do medo ele acaba não pensando para fazer, tá bom? A gente pode usar material também, não tem problema nenhum levar o aluno para o fundo, na minha opinião, tá? Levar ele para o fundo e dar um material para ele voltar fazendo algum movimento sem segurar na parede ou na raia com material. Isso é legal, vai dando confiança para ele e ele vai se sentindo mais seguro. Cada vez que ele vai para lá, ele vai se sentindo mais. Por isso que eu falei que é um processo que tem que dosar. Então eu vou levar um pouco um aluno mais para o fundo na aula, na outra aula eu vou poder pegar esse aluno e trabalhar mais técnica, mais correção, respiração lateral, perna, braço. Então eu vou dosar isso, tá? Tem que ser dosado. Eu não posso só fazer uma coisa e deixar a outra de lado. As duas são muito importantes nesse processo para esse aluno iniciante que tem muito medo da água, tá? Se você gostou dessas dicas, por favor, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você achou. Quero saber se você usou isso lá onde você trabalha. Quero saber qual foi a sua experiência com adulto iniciante. E compartilha com a gente aí, tá bom? Vai ser um diálogo legal. Eu vou tentar responder todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não se esqueçam, lá no meu Instagram tem conteúdo novo todo dia. Aqui no canal do YouTube, por enquanto, só tem vídeo todas terças e quintas às 18 horas. Podem entrar que vai ter sempre vídeo novo.
e eu vou estar abordando o que vocês quiserem, tá? Se tiver algum tema específico que você tem dúvida, por favor, coloca lá embaixo que eu vou estar providenciando esse vídeo o mais rápido possível, tá bom, galera? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e valeu!